Amados amigos, queridos irmãos, boa tarde a todos. Que a paz de Jesus e o amor de Maria de Nazaré nos envolva hoje e sempre. Meu nome é Marcelo Figueiredo, nós estamos aqui no nosso canal TV Estudos Espíritas e esse estudo singelo, simples, com humildade, mas para nós entendermos um pouquinho mais sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Nós já falamos aqui no capítulo 1, Eu Não Vim Destruir a Lei, nós já comentamos sobre Moisés, já foi Jesus Cristo, o Espiritismo e hoje, já para o finalmente do capítulo, nós temos a aliança da ciência e da religião. Semana que vem falaremos rapidamente sobre a nova era. Esse é um assunto, a união, a aliança entre a ciência e a religião, que pode parecer algo simples, mas na realidade tem muito fundamento, porque hoje, ano de 2018, a ciência e a religião caminham juntos, mas nem sempre foi assim. Não, muito pelo contrário. O que a religião ou as religiões falavam, a ciência ia de maneira contrária. E basta um exemplo: criação da humanidade, em que a ciência adota a teoria evolucionista de Charles Darwin e, por exemplo, algumas religiões adotam que a raça humana nasceu da costela de Adão. Tudo isso, se a gente for colocar na doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, a terceira revelação que nós falamos, então a doutrina espírita ela tem um tríplice aspecto, 3 pilares de sustentação: filosofia, o amor pelo conhecimento, pela sabedoria, pela verdade libertadora; ciência, sim, a parte científica está dentro da doutrina espírita; e religião, a moral cristã. A doutrina tem esse aspecto amplo e que tem que existir a harmonia entre esses 3 pilares. E aí a gente aprende no Evangelho que, por exemplo, a parte científica, tudo que esses grandes e respeitáveis estudiosos dedicam a vida, ou vários cientistas estudando sobre a evolução, como nós falamos agora há pouco do Charles Darwin, que o homem veio do macaco, a doutrina espírita está sim em sintonia com ela. Se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, tem esse aspecto científico em harmonia com a filosofia espírita. A ciência, ela tem um papel importantíssimo dentro das relações do mundo material. É verdade. A ciência tem uma importância com o mundo material no descobrimento das curas, dos remédios, dos tratamentos para a parte de saúde, na evolução da tecnologia, das maneiras de comunicações entre as pessoas, enfim, informática. A ciência tem esse papel de regular as leis do mundo material. A religiosidade ou as religiões, por outro lado, com a moral cristã, por essência, regulam as leis do mundo espiritual. E a doutrina espírita, ela vem reunir isto, o ponto de união entre as leis do mundo material e as leis do mundo espiritual chama-se Deus. Deus, nosso Pai, Criador de tudo, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E justamente tem o conhecimento das leis materiais com a sua relação com o mundo espiritual. Nós temos diariamente relações com o mundo espiritual. Nos relacionamos com os espíritos. E, por exemplo, a ciência vem acompanhando, existem hoje aparelhos que fotografam a aura espiritual, que conseguem captar imagens de espíritos. Não dá mais para se dizer que não existem espíritos. Depois da minha morte, do meu desencarne, não tem mais nada, acabou. O corpinho vai para o cemitério, é verdade, mas o espírito permanece, ele é eterno.
Então, existe uma harmonia, e que a doutrina espírita preza muito por isto, esta união entre filosofia e ciência. Agora, há pouco nós estávamos falando que isso não era algo tão pacífico assim, e não muito tempo atrás. Se vocês pesquisarem a vida de Galileu Galilei, um grande cientista, ele veio uma época e começou a dizer que o planeta Terra tinha dois movimentos de rotação no próprio eixo, e ela girava em torno de si mesma, e translação em volta do Sol, ou seja, ela fazia isso aqui, né? O sistema de rotação e translação que a gente aprende na escola. Hoje, para nós, que coisa óbvia. Por isso tem dia, por isso tem noite, as estações do ano e etc. Mas na época que Galileu disse isso, o que aconteceu? Foi chamado pela igreja e falou: herege, não pode falar isso. Não. E ainda dizia Galileu mais: ela não só tem a rotação, a translação, mas a Terra é redonda. Não. Isso foi motivo para uma discussão religiosa sem fim. A ponto de, à época, Galileu Galilei ter sido julgado, e se ele não tivesse se retratado, ele iria ser condenado. Mais ou menos assim que aconteceu. Os julgadores da igreja falaram: se você não se retratar disso, vai ser queimado. E o Galileu, com a sua inteligência notável, disse: se eu então disser que a Terra não é redonda, ela não gira em torno do próprio eixo e não gira em torno do Sol, eu não vou ser queimado? Sim, não vai ser queimado. Muito bem. Então a Terra não é redonda. Estão satisfeitos? Ótimo, o senhor está inocentado. Pode ir. Vai com Deus. Galileu, quando está saindo, ele diz assim: mas que ela é redonda, ela é. E vai embora. Isso basta a gente ver qualquer livro de biografia desse grande cientista, a gente vê que existia mesmo um conflito entre ciência e religião. Hoje já é mais pacífico. Hoje existe, por exemplo, em São Paulo, a Uniespírito, Universidade do Espírito, que une o estudo entre medicina e espiritualidade. Quantas pessoas já não passaram pelos seus tratamentos físicos e que a fé os ajudou também junto? Não é para abandonar o remédio. Compra o remedinho, toma, faz o tratamento médico, mas concilia isso junto com a parte religiosa. Então, essa é a grande lição, há um grande papel da doutrina espírita em unir a ciência e a religião. Para a gente terminar, vale uma consideração importantíssima. Quando Allan Kardec codificou essa obra que nós estamos estudando, o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi através dos textos trazidos pelos Espíritos, no capítulo referente ao poder da fé, o querer é poder, aquela força interior que nós buscamos para superar as nossas dificuldades. Allan Kardec colocou para nós um conceito chave e fundamental. Fé, que é a parte religiosa, querer e acreditar algo intrínseco aqui de sentimento, fé, mas uma fé raciocinada. É verdade. Uma fé raciocinada. Nós temos que analisar, refletir, questionar se houver necessidade e aí tirarmos a nossa conclusão, a verdade que estamos buscando, para que isso seja incorporado no nosso sentimento, no nosso pensamento e passemos a ter fé, acreditarmos. Quando nós sentirmos, por exemplo, o benefício de termos um contato com os bons espíritos, seguirmos os passos de Jesus, acreditarmos que isso é bom, nós vamos também raciocinando de uma maneira lógica, dentro da verdade chamada Jesus Cristo, para nós melhorarmos. Essa é a história da fé raciocinada. Importantíssimo. Então,
a doutrina tem esse papel de união, de aliança, de sintonia entre a ciência, que regulam as leis materiais do mundo corporal, e a religião, que regulam as leis do mundo espiritual. Tá? E a fé raciocinada é um bom exemplo sobre ela. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, estamos à disposição e sempre vale, como nós fizemos no vídeo anterior. Nós falamos hoje do Galileu Galilei, não é verdade? Ele, fofoquinha espírita, que sempre é legal, é gostoso, mas com a finalidade de aprendizado. Galileu Galilei reencarnou na França na época de Allan Kardec. Esteve lá. Óbvio que com outro nome. Vocês sabem quem ele foi? Mandem mensagens aí, vamos ver os comentários para a gente tentar descobrir quem foi esse trabalhador da doutrina espírita, sim, tá bom? Muita paz a todos vocês. Tchau, tchau.